Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos ter o privilégio de entrevistar Gabriel Blanco, consultor técnico da FEVAS. É isso mesmo? A FEVAS, Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissões Veiculares da América do Sul. É um programa exatamente para nós poder estar mostrando para o nosso amigo caminhoneiro, para os nossos ouvintes, a respeito da parte ambiental. Boa noite, Gabriel. Boa noite, caminhoneiro, boa noite a todos que nos ouvem aqui. É um prazer estar aqui, Norival, para poder trazer alguma explicação que talvez o caminhoneiro precise. Às vezes ele acha que controle de poluição é bobagem, é só despesa, é invenção do governo, mas não é. É uma obrigação de nós todos e é para isso que nós estamos aqui. Vamos conversar sobre isso que a gente precisa. É um ato de cidadania. É um ato de cidadania para preservar a saúde nossa, dos nossos filhos, netos e por aí afora. Então começa explicando para nós o que é a FEVAS e as suas principais atividades que ela faz, o que ela é. A FEVAS é uma associação dos fabricantes de equipamentos de controle de poluição veicular. Trocando em miúdos, fabricante de cano de escapamento, de catalisador, de sistemas de injeção de combustível, de sistema de injeção de ARLA, que é o reagente do momento aí para controlar a poluição. Enfim, esses acessórios do caminhão, do motor e do veículo que servem para reduzir a poluição são fabricados pelos associados da FEVAS. Que bom. Eu estou vendo aqui na sua ficha aqui que, entre todos os cargos, você também foi um consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do PNUD, que fala? PNUD. E superintendente de tecnologia de veículos da CETESB em São Paulo por 20 anos. Como você vê essa evolução no Brasil, na América Latina e os nossos controles de emissões veiculares? Fala um pouquinho desse. Bom, tudo isso começou em 1976, quando eu fui trabalhar na CETESB. A CETESB tinha um grande problema de poluição do ar, monóxido de carbono e material particulado, já estava começando o ozônio, e esses três problemas são primordialmente oriundos da frota de veículos. O monóxido de carbono é dos automóveis, os hidrocarbonetos que formam ozônio junto com o NOx. Os hidrocarbonetos vêm dos automóveis e das motocicletas, o NOx vem dos caminhões e o material particulado vem dos caminhões. Basicamente, essa separação é por ser motor diesel mais voltado a NOx e particulado, e motor ciclo-Otto, álcool, gasolina, gás, qualquer um, voltado mais a monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Na CETESB, nós desenvolvemos, eu era o superintendente dessa área, a gente propôs um programa para endereçar a solução desse problema ao fabricante de veículo. Não adianta nada, isso era a minha tese de 30, 40 anos atrás, não adianta nada a gente querer fiscalizar o usuário dizendo o seu carro está poluindo, toma uma providência aí qualquer, se ele não tiver a chance de comprar um carro originalmente limpo. Então, o primeiro passo foi conversar com as montadoras e com a Petrobras para mexer no combustível e na engenharia do motor. Esse foi o papel das indústrias automobilísticas para poder estar colocando no mercado aí os nossos caminhões, enfim, os nossos veículos. Sim, e a partir desse programa, esse programa foi lançado em 1986, em etapas. A primeira série de etapas era um planejamento de 11 anos. Então, em 86, a gente começou as primeiras medidas no sentido de eliminar aqueles modelos mais poluidores e preservar os melhorzinhos. A etapa seguinte já trouxe o catalisador para os automóveis. Os caminhões ainda demoraram um pouco, porque é um segmento mais sensível, a gente não pode encarecer demais o caminhão, porque é um instrumento de trabalho.
Então, esse programa foi mais demorado para atingir os caminhões, mas no automóvel a coisa passou para o catalisador. Depois veio a injeção eletrônica e depois vieram os aprimoramentos disso. E nesse aspecto a gente conseguiu reduzir 98% das emissões dos automóveis. 98% a menos. Ou seja, para cada carro velho de 30 anos que vai para o ferro velho, ele abre espaço na atmosfera para entrar 50 carros novos no lugar. Então nós acabamos com aquele problema de tem carro demais na cidade. Até tem carro demais porque a rua não dá conta, mas a poluição não é por conta disso. Se a gente olhar os gráficos da CETESB de monóxido de carbono, a gente tinha lá atrás, em 86, 200 dias por ano com problemas de qualidade do ar. Nós chegamos em 2004 com 10 ou 12 dias por ano e a frota era 3 vezes maior. Depois que tivemos o programa de inspeção em São Paulo, acabou o problema de monóxido de carbono. Nunca mais teve. 0 dias por ano. Então, esse é, digamos, a força do programa tecnológico. E isso foi transposto gradativamente do carro para o caminhão. O monóxido de carbono, ele é mais gerado do quê? É na fumaça do veículo, para poder simplificar para o nosso ouvinte? O monóxido de carbono é um subproduto da combustão, é um gás, né? Inodoro, sem cor, sem nada, ninguém vê, mas ele faz mal à saúde. Em pequenas proporções ele já faz mal à saúde. Então a gente tem que eliminar isso. E ele sai pelo escapamento Sai pelo escapamento dos veículos. Tudo que eu falei aqui sai pelo escapamento do veículo. O hidrocarboneto é que é o combustível ainda não queimado, que pode ser também evaporado do tanque ou derramado, vazado em algum defeito. Mas são poluentes que, indo para a atmosfera, eles têm lá um papel nefasto que a gente tem que controlar. O particulado é a fumaça que a gente vê, né? O NOx também é um gás que a gente não vê. O efeito desses poluentes, do NOx com o hidrocarboneto, quer dizer, o NOx do caminhão com o hidrocarboneto do automóvel, ele forma ozônio na atmosfera, que é um terceiro poluente que ninguém emite. Ele forma lá. E a gente tem que controlar os ingredientes dele. O monóxido de carbono, o hidrocarboneto em geral, nas motos e automóveis, e o NOx no caminhão. Se esquecer de um deles, o ozônio está formando na atmosfera. Como é que a gente vê, como é que o caminhoneiro pode ver se tem esse tipo de poluição? É aquela cor amarronzada no horizonte quando a gente olha em longa distância. Quando chega de avião, por exemplo, você vê o céu azul, de repente fica marrom, depois chega a cidade. Esse amarronzado aí é o NOx que faz. Então é muito complicado a gente definir, detalhar isso, porque envolve muita química, muita técnica que não vale a pena ficar discutindo. E então me diz, até foi provocado um pouco mais por causa disso. Nós tivemos aí recente uma importante montadora, a qual ela burlou, vou eu chamar assim, não sei se seria o nome exato, mas ele burlou os sistemas e colocando aí, emitindo mais o NOx. E o que o senhor teria para poder nos dizer a respeito disso? Qual foi a abrangência que teve de prejuízo para o meio ambiente dentro de um sistema formado disso, se outras também praticassem uma burla dessa? Veja, o NOx é um poluente que faz mal à saúde através dos mecanismos diretos, ele irrita o sistema respiratório e ele ajuda a formar ozônio, que é outro problema. O ozônio tira a cor das tintas, descolore quadros, ele impacta na agricultura, ele tira a produtividade da agricultura, porque queima as plantas. E ele causa oxidações no pulmão, ele faz mal, né? Essa montadora que burlou as regras, ela incorreu
na falta de responsabilidade com aquilo que lhe cabia. Ela tinha que atender com aqueles veículos um determinado nível de NOx. Ela fez um dispositivo, fez parte do dispositivo eletrônico de controle do carro, uma inteligência artificial que reconhece quando está no teste no laboratório e quando está na mão do usuário. Para o usuário, ele capricha nas arrancadas e potência e tudo mais, e esquece o NOx. E para o laboratório, ele não tem obrigação de fazer arrancada no laboratório, então ele alivia o motor, baixa o NOx e ganhou o diploma de carro limpo. E fez propaganda com isso. A propaganda deles era que o motor diesel deixou de ser sujo, deixou de ser barulhento, deixou de ser lento. Ele é tudo. Só que ele é limpo no laboratório, rápido na rua, mas não consegue juntar as duas coisas. E sujo para o meio ambiente. E sujo para o meio ambiente. Então, esse foi o problema. Nós temos problemas semelhantes aqui, de maneira um pouco diferente. Nós precisamos ter, o sistema que nós temos aqui está implantado nos veículos, mas tem gente que vai lá e mexe, e adultera. Então, isso é um outro tema que a gente tem que abordar. Um momento só, vamos para um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do transportador para aquele que abastece o país. E entrevistando Gabriel Blanco, o nosso consultor técnico da AFEVAS. Recentemente, o Brasil teve na França, aí no início do mês, em conferência das Nações Unidas, sobre mudanças climáticas, aí, que eles chamam de COP21. Como o controle dessas emissões pode auxiliar ou diminuir as mudanças climáticas que estão sendo anunciadas? Aí são dois problemas separados. Saem do mesmo cano de escapamento, mas os problemas são diferentes. Uma coisa é você emitir HC, CO, NOx particulado, que são poluentes que fazem mal às pessoas ali imediatamente. Nós chamamos isso de poluição local. Quer dizer, você polui na cidade aqui, você está afetando a população desta cidade. A cidade vizinha está livre, a menos que o vento leve essa pluma de poluição para lá. O CO2 não faz mal assim diretamente. A gente respira atrás de um automóvel, não é por causa do CO2 que a gente vai ficar doente. Agora, o conjunto da emissão de CO2 de todas as fontes do planeta é que interferem no clima e aquece a Terra. O excesso de CO2 aquece a Terra, muda o clima, o inverno deixa de ser tão rigoroso, o verão fica mais rigoroso ainda, as produções de alimentos são afetadas, a saúde é afetada, tem uma série de decorrências que o painel, o IPCC, o painel internacional de estudos de mudança do clima, vem quantificando. Como é que a gente pode participar nisso? Reduzindo a emissão de CO2. Quais são os meios? O primeiro meio é parar de queimar. Se a gente não queimar nada, não tem CO2. Se reduzir o consumo, reduzir o CO2 na mesma proporção. Só que isso é contrário ao interesse e à necessidade da população de viver, de transportar, enfim, de usar energia. O segundo meio é usar um combustível que seja renovável. Por que isso? Então vamos falar um pouco do que é o combustível renovável e o não renovável.
Quando você queima combustível de petróleo ou gás natural, você está desenterrando o material dos poços de petróleo e poços de gás natural, queimando e jogando o carbono na atmosfera. E esse carbono fica lá, não volta. E não tem um mecanismo que pega o carbono e traz de volta para o poço de petróleo, para fazer novo petróleo. Esse mecanismo é um mecanismo natural que leva 1 milhão de anos. Então a gente não conta com essa renovação, pelo menos não nas nossas vidas, né? A gente está queimando um recurso que estava enterrado no solo, está queimando e passando para a atmosfera. Isso aumenta a quantidade de carbono na atmosfera. Quando você queima álcool, por exemplo, você está queimando um carbono do álcool, é o mesmo átomo de carbono, mas ele veio da atmosfera quando a cana captou dióxido de carbono, fez a sua fotossíntese, criou o açúcar, as folhas, os caldos da planta, e depois você fez o álcool a partir daquilo. Então, quando você queima álcool, você está jogando na atmosfera um CO2 que já saiu da atmosfera na véspera. Enquanto que com o combustível fóssil não, você está jogando um carbono que não estava lá e vai ficar. Mas ele é tão poluidor quanto ele é o mesmo. É o mesmo. O dióxido de carbono que sai do álcool, que sai da gasolina, ou que sai do gás natural é o mesmo gás. A origem dele é que é diferente. Você está reciclando, tira da atmosfera, queima e devolve para a atmosfera. E isso não aumenta nem diminui, ele se recicla. Outro, você está desenterrando o carbono e jogando na atmosfera. Então, na questão climática, o uso de combustível renovável, álcool, diesel de cana, biodiesel, esses combustíveis que vêm da biomassa, ajudam a reduzir o efeito das mudanças climáticas. Gás natural não faz isso, porque ele também vem do subsolo. E não tem aproveitamento anterior? Não. Gabriel, nós temos a FETRABENS, que ela tem aí um programa, o Compensar, que hoje ela está aí com 11 unidades, fazendo as inspeções aí com o opacímetro, decibelímetro, e realizando algumas inspeções nos veículos, fazendo um pouco do álcool, tá? Que nós estamos indo antes do caminhoneiro ser multado, mostrando para ele se ele está poluindo ou não, para ele tomar a decisão para sim ou para não, antes de estar poluindo, ou está poluindo, ele saber que ele está poluindo. Então, nada punitivo, nada para isso. A sua associação, a Anfevas, vê essa iniciativa, a sua pessoa vê essa iniciativa como natural, como boa para o país, boa para o meio ambiente? Eu queria que você colocasse o seu pensamento sobre isso. Bom, eu quero começar cumprimentando você e a sua entidade por fazer isso. Porque, ao lado do programa que eu mencionei, que a gente trouxe as montadoras e os fabricantes de combustível para melhorar a tecnologia e dar um veículo mais limpo para a sociedade, o passo seguinte é conscientizar a sociedade que ela deve manter aquele patrimônio do jeito que ela comprou. Não adianta nada vender um automóvel com catalisador para você e você tira o catalisador e joga fora. Perdeu todo o trabalho. Não adianta nada fazer um veículo com tecnologia boa, um caminhão limpo, e o caminhoneiro não fazer a manutenção que o fabricante recomendou. Então, o passo seguinte à mudança tecnológica é cuidar da manutenção. E nós criamos, ainda quando eu era superintendente na CETESB, nós criamos, através do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, nós criamos o programa de inspeção e manutenção. Esse programa é muito mais voltado à manutenção do que à inspeção. No entanto, todo mundo olhou a Controlar aqui em São Paulo como a empresa da inspeção, a empresa que quer cobrar, a empresa que tem uma taxa. Não é nada disso. A gente promoveu a inspeção uma vez por ano da frota circulante para comunicar com o público dizendo, olha, faça a sua manutenção preventiva e depois você vem fazer a inspeção só para provar que você já fez a sua lição de casa. Aliás, a inspeção nem é uma inspeção rigorosíssima, não, ela é só para separar mesmo
aquele veículo que não fez nada de manutenção. E a sua iniciativa é muito boa no sentido de de oferecer ao caminhoneiro a oportunidade de medir o carro dele e saber se já está na hora de fazer uma manutenção preventiva ou não. Quer dizer, é excelente essa iniciativa que vocês tiveram. Parabéns. Vamos nós para mais um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do transportador para aquele que abastece o país. E entrevistando Gabriel Blanco, o nosso consultor técnico da AFEVAS. Essa é uma das dificuldades que nós temos, né? Que todos, quando fala que vai fazer alguma coisa, ele diz, eu tenho que pagar. Agora, não existe almoço de graça, não existe nada. Tudo tem o seu custo, claro, desde que ele enxerga os benefícios, né? Você colocou alguma coisa falando em termos de manutenção, falando coisa da indústria, falando de catalisador, e eu queria entrar numa Arla com você, perguntando um pouquinho do Arla 32, que uma hora ele é o mocinho, outra hora ele é o bandido, e qual é a importância que esse produto tem, qual o controle de emissões que ele tem dentro da sua parte, do seu conhecimento como engenheiro? Então vamos falar primeiro do Arla mocinho. A tecnologia de veículo limpo foi priorizada através do automóvel, que é um segmento da sociedade que tem mais dinheiro para bancar as invenções e as inovações. E o catalisador foi o sistema que provou ser o mais eficaz. O catalisador, ele tira quanto você quiser da emissão, quase 100%. Por isso que os automóveis hoje reduziram 98% em relação ao que era em 1986. Isso foi transferido para o caminhão, é um catalisador que está lá, o SCR é um catalisador, que tem a função única de reduzir o NOx. Não tem nada a ver com fumaça, viu? Fumaça é um outro controle que foi feito através de calibração do motor. E felizmente, quando você calibra o motor para diminuir a fumaça, você também diminui o consumo. Tanto que o Arla está nos veículos a partir de 2012. De 2012, quando se tinha bastante domínio dessa tecnologia e redução de custo dela, é que foi levada para os caminhões. Ela é um pouco cara lá porque um catalisador desse tamanho custa muito mais caro do que o de um automóvel que é pequenininho assim. Mas essa tecnologia, ela permite o seguinte: o fabricante otimiza o motor para reduzir a fumaça, para reduzir o consumo, para reduzir o CO, o monóxido de carbono, etc. E ao fazer tudo isso, o NOx é do contra, ele aumenta. Então, um caminhão que foi otimizado para não emitir mais fumaça, etc., ele acaba emitindo o dobro do NOx do que o caminhão anterior. Isso eu estou comparando um caminhão até 2011 comparado com um 2012. Ele, por regulagem do motor, ele é menos fumaça, menos CO e menos consumo. O caminhão 2012 gasta de 5% a 8% a menos de óleo diesel. Essa economia de óleo diesel, o fabricante pensou, bom, eu posso usar parte dessa economia para pôr um catalisador que vai resolver o problema do NOx e tem que usar um reagente químico para auxiliar esse catalisador, que é o Arla. Então, na verdade, na visão do fabricante, ele fez um motor 8% mais econômico e ele usa um Arla que consome aí uns 5% dessa economia.
e o caminhoneiro ainda ganha 3 que sobrou. Esse é o Arla do Mocim. Ele é uma bela tecnologia do ponto de vista de engenharia. Agora o Arla bandido. O caminhoneiro tem dificuldades, ele tem que fazer render aquele caminhão, e ele não olha se o caminhão vai ter economia ou não vai. O caminhão dele já tem a economia, porque ele foi projetado e produzido assim. Agora ele quer se livrar do Arla e pensa que o Arla é o bandido. E aí começam as criatividades diversas para buscar se livrar desse Arla, né? Se tirar o Arla, faz mal para o motor? O motor nem sabe disso. O Arla é injetado no cano de escapamento, é depois do motor. Então vamos botar qualquer coisa, põe a água lá. A água não serve. Se puser água, o NOx não abaixa, o catalisador perde a função e o caminhão fica poluindo o dobro do que era em 2011. É 5 vezes mais do que esse caminhão pode fazer com Arla. Bom, então eu vou fabricar Arla em casa. Tem gente que pensa que fabrica Arla misturando adubo de ureia com água da torneira. Não está fabricando Arla nenhum, ele está fabricando uma mistura de água com ureia que estraga o catalisador e o injetor de Arla em 2 horas. E isso é um prejuízo enorme, que ele só vai perceber no dia que for multado, porque não está funcionando o sistema, e a polícia está vistoriando isso. Ele vai perceber porque o bico injetor de Arla entupiu e o catalisador também. Então, essa é a mensagem que a gente Quando tem você fala catalisador, até para que o nosso ouvinte tenha conhecimento, o catalisador ele é uma peça, eu vou falar em palavra simples, e dentro dele tem um bico injetor que é injetado o Arla. Isso. Quando colocado esse adubo com essa água de torneira, o prejudicial que ele começa já é danificando esse bico injetor e, consequência, o seu todo do catalisador. Do catalisador. Ele entope, ele cria um depósito é uma incrustação de cristais de carbonato que entope o bico, corrói o bico e entope. E o catalisador forma parece um glacê de açúcar em cima do catalisador que entope ele. Aí sim o motor acha ruim, porque o gás não passa e ele perde potência. Então esse é um prejuízo que vai ter que ser corrigido, mais cedo ou mais tarde vai ter que corrigir. Vai ter que trocar esse catalisador, vai ter que trocar esse bico. O bico custa aí da ordem de R$8.000, um bico, e o catalisador da ordem de R$20.000 cada catalisador. Não é uma coisa para se brincar, quer dizer, fazer Arla em casa ou comprar aquele Arla baratinho naquele posto do amigo lá, não sei onde, é fria, porque você vai estragar o caminhão. Sujeito a punição ou não? Sujeito a punição, porque na hora em que o Arla adulterado estraga o caminhão, ele tira o caminhão da conformidade com a legislação ambiental e ele está sujeito à punição porque não está mais cumprindo a legislação ambiental. E é justamente na parte da responsabilidade do dono do caminhão ou do usuário do caminhão. Ele tem que manter o caminhão adequadamente e não está mantendo. Tem um outro aspecto que já também corre por aí no mercado, na internet, etc., os dispositivos eletrônicos, os chips que dão um jeito para não precisar do Arla. O que é isso? Todo motor tem um dispositivo eletrônico que, quando a emissão de NOx aumenta, ele mede a emissão de NOx toda hora. Quando ela aumenta, ele tira a potência do motor. Esse dispositivo eletrônico que se vende por aí, ele tapeia o sinal eletrônico e o motor não percebe que o NOx está errado. Ele fica mentindo. É o chupa-cabra que é o chupa-cabra que o pessoal está falando por aí. Fazer isso aí já é um crime pior, porque existe uma legislação que fala o seguinte: você não pode adulterar, modificar o seu caminhão, especialmente se você diminuir a ação do controle de emissões. Isto é crime ambiental.
passível de cadeia sem fiança. Gabriel, é uma pena nosso programa ser tão curto, porque você tem tanto assunto e tanta coisa boa realmente para levar aos nossos ouvintes, mas infelizmente o nosso tempo está terminando. E eu queria te dar aí um último segundinho aí para que você fizesse as suas considerações finais. Bem, primeiro eu quero... E aproveitando até antes disso, já deixando praticamente marcado um próximo programa para nós dar sequência nisso, porque ele está sendo muito útil para nós. Sem dúvida. Eu quero agradecer pela oportunidade de abrir esse canal entre a gente e o caminhoneiro. Venho aqui quantas vezes você achar que vale a pena, para a gente transmitir e conscientizar a população de uma maneira geral para isso. Quer dizer, poluição é um caso grave, sério, mata pessoas, mata 20 mil pessoas no Brasil por ano. O programa de inspeção que nós tínhamos em São Paulo salvava 600 pessoas só no município de São Paulo, todo ano. O que você vai estar fazendo também salva. Quer dizer, você ajudando o caminhoneiro a manter o caminhão dele regulado, você está salvando algumas centenas de pessoas por ano, pode crer. E essas ações precisam ser feitas. Nós hoje trabalhamos muito para que o governo federal implante o programa de inspeção no Brasil inteiro, não só emissões, mas emissão, segurança, tudo junto. Como você falou, não tem almoço de graça, esse serviço acaba custando. Tem um funcionário lá fazendo a inspeção, ele ganha salário dele, alguém tem que pagar isso. E nada mais justo que quem polui pague o serviço. Quer dizer, não é a pessoa que não tem carro e nem anda de ônibus, nem usa caminhão, que vai pagar pelos outros, né? É o que nós estamos procurando realmente fazer. Ter uma quantidade de pessoas, talvez amanhã, pagando um pouquinho, que daí consegue fazer tudo isso e nós deixarmos aí um Brasil melhor. E, infelizmente, estamos nós para mais um final de um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.